Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Samuel. Deixa eu só fechar aqui a varanda, que eu esqueci ela aberta. Peraí. Porque o povo tá dormindo, né? Peraí. Tem um passarinho que não para de cantar, vocês vão ver. Vou fechar aqui. Que tem bebê no quarto, né? E eu esqueci ela aberta. Pronto. Glória a Deus. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Vou colocar um lençol nas minhas perninhas aqui. Que tá frio, tá um pouco frio hoje. Bem pouquinho, mas... Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 2 Samuel 12. Glória a Deus. Segundo Samuel 12. Natã repreende Davi. Vocês lembram da treta de ontem, né? Bora lá. Esse Davi, velho. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico havia ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ela criou e cresceu em sua casa. Junto com os teus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos teus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que tinha chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, ele tem que ser morto. E pela cordeirinha será restituída 4 vezes, porque fez uma coisa dessas. Então não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem, Davi, é você. Assim te diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em teus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu lhe teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais... Não, gente, escuta essa. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e a darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque você fez isso, você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem também. O filho que nascerá morrerá. Então Natã foi para sua casa. A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, entrando em casa, passando a noite deitado no chão.
Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis, não comeu entre eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo, porque a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer uma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então ele perguntou, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Os teus servos lhe disseram, que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu o Senhor se levantou e foi comer. Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim. E a criança continua viva, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei trazê-la eu de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Vocês estão entendendo? Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e esse se chamou Gedias por causa do Senhor. Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos filhos de Amon e a tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi dizendo, lutei contra Rabá, tomei a cidade das águas, reúna agora o resto do exército, cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderá ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça de seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro. E havia nela pedras preciosas. Gente, imagina uma coroa de 34 quilos, mas tudo bem. E havia sobre ela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E a cidade, ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia feito nela e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados, ferro em forno, tijolo. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou para todo o exército de Jerusalém. E assim a gente termina o capítulo 12. É muito interessante esse capítulo porque ele é decisivo na história de Davi. Tem vários capítulos, né, gente, que a gente decide histórias, que a gente vê contextos. E esse é um deles. Segundo Samuel, capítulo 12, fala sobre o perigo da hipergraça. Peraí. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo a quem Deus amava. Olha, mas por que você fala sobre hipergraça? Porque a gente está com um probleminha cognitivo agora, tá? As pessoas estão com um super problema cognitivo mesmo. Graça, hipergraça. Nós estamos vivendo no tempo da graça. E existem pessoas cujo qual o tico-teco não está batendo, sabe? Mas o pior é que muitas pessoas que se dizem cristãos, que eles acham que eles vivem o tempo da hipergraça. Um exemplo. Que eles acham que eles podem fazer qualquer coisa. Mas só deles falarem, Jesus Cristo é o Senhor. Então eles podem fazer qualquer coisa. E a vida não funciona assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus não deixou de puni-lo. Vocês entenderam?
Davi era o homem a quem Deus amava. Davi era o homem a quem Deus tinha prazer. A adoração de Davi percorre até hoje. Eu tinha dito em capítulos pretéritos que a igreja é o sonho de Davi. Nós vivemos hoje a igreja. As pessoas do mundo vivem a realização do sonho de Davi. Lugares específicos, né? Com carinho, com cuidado, com um fundamento, a adoração. A adoração, ela transcendeu o tempo, ela transcende o tempo. Uma adoração feita na terra, ela vai para a terra, para o céu, para o inferno, para todos os lados. Mas mesmo assim, Deus não deixou de aplicar sobre Davi aquilo que precisava ser aplicado, a correção necessária. Houveram algumas situações a despeito do adultério de Davi. Primeiro, que a espada jamais cessaria da casa dele. E daqui para frente, gente, vai ser só problema. E a gente vai voltar a ficar com a dó de Davi. Mas sabendo, Davi tinha consciência de que aquilo tudo estava acontecendo porque ele era um adúltero, tinha sido um adúltero. E aí, a segunda coisa é, você foi se deitar com a mulher dos outros em secreto, pois os da sua casa vão se deitar em plena luz do dia, e você vai ser uma vergonha sobre Israel. Lá na frente, a gente vai ver que um dos filhos de Davi, já a gente chega nesse contexto, para vocês entenderem, ele se deita com uma das suas concubinas na luz do dia. Na luz do dia, para ser uma vergonha para Davi em todo Israel. É muito interessante essa história. E quando ele faz isso, Davi entende. Ele fala, tudo bem. Acontecem tantos problemas que a gente pensa, meu Deus, pra quê? Pra que Deus? Sim. Muitos problemas Davi vive daqui pra frente. E tudo isso porque ele era um adúltero. E ele sabia disso. E ele recebeu tudo. A primeira coisa que vai acontecer com Davi, claramente, é que o filho que Batseba está gestando o filho. Ele morre. Então a gente vai para essa gestação agora. Peraí. E o bebê nasceu e ele não estava legal, sabe? 7 dias. O bebê ficou vivo. 7 dias. Davi ficou se rasgando para Deus se compadecer. Mas não adiantou. O menino morreu. Quando dá no 7º dia, o povo falou assim, meu Deus do céu, esse Davi tá desse jeito. Que o menino vive, imagina, morto. Mas ele viu que as pessoas estavam conversando ali, cochichando, sabe? E ele conseguiu entender que o menino tinha morrido. Ele levantou, tomou banho, comeu. E as pessoas ficaram impressionadas. Davi. Assim, ninguém vai acusar Deus aqui. Ninguém vai ficar com raiva de Deus, não. Ele sabia. Davi sabia. Esse já tinha sido o recado claro de Deus. Ele tentou convencer Deus, tentou. Quando ele viu que o coração de Deus não ia mudar, ele não ficou com ódio de Deus, ele entendeu que aquela era a punição dele. E é por isso que eu falei com vocês que o capítulo de hoje fala sobre hipergraça. Porque as pessoas estão mal acostumadas, achando que elas podem fazer o que quiser, elas podem viver a vida que quiser, elas podem viver o evangelho que quiser, que é só, me perdoa, Deus, tá tudo certo. Não, não tá. Elas podem se comportar feito loucas, descontroladas, elas podem cometer todas as injustiças. Eu vou me arrepender aqui. Deus, obrigada, tá? Te amo. Cuidado. Toda ação tem uma reação. Deus, ele é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Não ache você que você vai se comportar feito o filho das trevas. Virar, Senhor, me perdoa. Tá tudo bem. Eu amo Jesus. Que você não vai colher as suas consequências. Por isso que lá em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito Santo
E o fruto tem 9 características. A Bíblia já deixou claro exatamente como devemos nos comportar. É diante do fruto do Espírito Santo. Existe um fruto com 9 características e não tem como eu ter um e não ter outro. Um exemplo: benignidade, paz, justiça, amor. Não adianta você ser uma pessoa amorosa e injusta. Não adianta você ser uma pessoa justa, mas que não tem paz. Não adianta. Não adianta você ser uma pessoa, vamos ver, em paz. E não ser uma pessoa pacífica e não ser boa. Não adianta você ser uma pessoa amorosa e não se dominar. Quem aqui conhece gente que é super amoroso, mas parece o Satanás? Porque a pessoa não se domina. É a pessoa maravilhosa. Só não pisa no meu calo. Só não deixa aquela pessoa sentir dor. Conheço gente assim. Não adianta. Isso daí é obra da carne. Para de confundir evangelho. Evangelho não é brincadeira. Ou a gente tem uma mudança genuína de comportamento, ou eu não sei o que será de nós. Ou a gente passa por uma metanoia, um arrependimento verdadeiro, sabendo que vamos colher todas as consequências. Para com esse negócio de hipergraça. Esse negócio de hipergraça não levou ninguém a lugar nenhum. Nunca levou, nunca. Não ache você que agora você acha que vai levar, porque não vai levar. Nós temos uma geração de Deus disse, Deus falou, Deus me falou, Deus me disse. E aí a pessoa age do jeito que ela quer. Sem um arrependimento, sem uma mudança de comportamento, e ela acha que está tudo certo e não está. Não está. Existe causa e consequência, não é? Isso aqui é a causa disso. Isso aqui é a consequência disso. E entenda, Deus não é mau, Deus é bom. Mas Ele não vai passar a mão nem na sua cabeça e nem na minha. Deus é amor, queridos. Mas Deus também é fogo consumidor. E eu achei interessante esse texto e eu acho que as pessoas não estão prontas para isso. Mas eu vou só mencionar. Só falar uma coisinha, tá? Eu quero ler para vocês o versículo 24 e 25. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou Batseba. Eu vou ler de novo. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela. E ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor a amou. E o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã. E esse lhe chamou de Gedias por causa do Senhor. Bora lá. Então Davi consolou Batseba. Vocês sabiam que a atividade sexual de um casal também é consolo? As pessoas hoje, elas não se permitem ser consoladas através da atividade de casal. Sabe por quê, jovem? Porque elas acham que sexo, que atividade sexual não é algo divino. Elas trazem a promiscuidade dentro do casamento, dentro da sua vida, dentro da sua história. E elas acham que aquilo ali é só prazer. Mas atividade sexual dentro de um casal, e um casamento, né, gente? Porque o resto é só masturbação mesmo. Sabe o que é? Consolo. Consolo. Mas você sabe por que as pessoas não vivem o consolo? Porque elas não vão para a cama para exercer uma entrega. Elas vão para a cama, sabe para quê? Elas vão para a cama só para sentir prazer. E quando você vai para a cama para sentir prazer e você precisa de consolo, você não é consolado. Eu acho interessante que tem muita mulher que diz: me sinto um saco de esperma, sei lá, um depósito. Não é assim? Isso aí é papo de que a mente dela é uma mente tão suja, tão impura, que ela nunca vai se permitir ser consolada, ser acariciada, ser cuidada. Ela não se permite, porque a atividade de casal, para ela, é só lascívia, é só sujeira. Ela vê aquilo só como uma coisa suja, impura.
ela não vê como carinho, como uma proteção, como consolo. Aqui diz que Batseba, ela foi consolada na morte do filho, através da atividade de casal. E Eli gerou um fruto. Para vocês verem como Deus perdoou Davi, que ali de Batseba gerou um segundo fruto. Ele foi Salomão. E Salomão foi o homem mais inteligente da face da terra. E é tão interessante que além de Salomão ser... Gente, Davi já tinha outros filhos, que não nasceu de jeito. Podia ter sido outro, não podia? Salomão reinou no lugar de Davi. Salomão foi o mais inteligente da face da terra e não tem ninguém tão inteligente quanto Salomão até hoje e nem terá. Salomão construiu a igreja. Salomão deu início à obra de Davi. Deus o amou. Aí vocês me dizem, Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas Deus deixou de matar o primeiro filho de Davi com Batseba? Não. Porque Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. E aí, já que Davi parou de tretar e entendeu o recado de Deus, eles tiveram uma disputa no território e Davi ganhou. E ele foi para lá e ele tomou posse daquele lugar. E ele levou muitos despojos. Só a coroa do rei pesava 34 quilos. E foi posta sobre a cabeça de Davi, dando a ele mais autoridade. Mas não é por isso que ele ainda teve mais autoridade. Que a espada saiu da casa dele, que o filho morreu e que daqui a pouquinho ele vai ser uma vergonha perante todo mundo de Israel. Que o filho dele vai se deitar com a concubina dele na luz do dia. Isso ainda vai acontecer. Nós ainda vamos chegar nessa parte. Sabe por quê? Porque esse negócio de hipergraças, senhores e senhoras, não existe. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Vamos aprender quem é Deus de verdade. Não adianta hoje você dar show, dar escândalo e amanhã querer resultados de paz. Não adianta. Hoje você ser uma pessoa injusta e achar que a justiça vai te abraçar. Não adianta. Você será. Você colherá aquilo que você está plantando. Então toma cuidado. Pega o caminho de fato de volta. Seja uma pessoa de fato segundo o coração de Deus. Para que o Senhor alcance a tua história de verdade. Sabendo que esse negócio de hipergraça, de eu sou maioral, de que eu sou a pessoa mais amada, de que não vai acontecer nada de ruim comigo, de que eu nunca vou chorar, eu nunca vou sofrer. Não existe, tá? Não existe. Não existe. A gente vive um evangelho que é aquele evangelho de que a gente é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Só que a gente não é alecrim. A gente é gente de carne e osso. A gente erra, a gente peca. A gente colhe o que a gente plantou. Mas depois, a graça, cuidado com a hipergraça, mas ela pode nos alcançar. Vocês viram? Quando a graça alcançou Davi, ele consolou a mulher dele. Eles tiveram fruto, Salomão. Porque Deus o amou. E depois, Salomão, um homem mais inteligente, reinou. Inclusive, Salomão foi o homem mais inteligente da face da terra. E construiu a primeira igreja. Esse foi Salomão, o filho de Davi com Batseba. Ele não foi o fruto do pecado. O fruto do pecado morreu. Mas ele foi o fruto do consolo. E o fruto do consolo mudou a história.
Se permita ser consolado por Deus. Se permita, de fato, viver o Evangelho genuíno, sabendo que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance. Eu oro para que a nossa mente, o nosso coração, a nossa história seja de fato transformada pelo Evangelho de Cristo. Eu oro, Senhor, para que Jesus, de verdade, verdadeiramente, se encontre em nosso coração. Eu oro, Senhor, para que as pessoas sejam verdadeiras adoradoras, porque a Bíblia diz que haveria de chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito Santo, em nome de Jesus, por amor de Ti mesmo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos leve no caminho que se deve andar, para que a gente não se desvie dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tem um meme que diz assim, a vida do crente não é fácil. A vida do crente, gente, não é fácil. Porque a Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem disse isso foi Jesus. Você quer seguir? Olha os passarinhos, coisa linda. Vocês querem seguir Jesus? Nega a si mesmo. Tome a sua cruz, carrega e segue até o fim. Evangelho não é doce. Evangelho não é para poucos. Quer dizer, evangelho é para poucos. Evangelho não é essa Coca-Cola toda, não. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Evangelho, se negar a si mesmo, é qualquer coisa, menos evangelho. Toma cuidado. Evangelho que não tem como base negar a si mesmo é clube dos crentes. Só que a Bíblia não diz que é o clube dos crentes que entra no céu. A Bíblia diz que é o seguidor de Cristo. Primeira coisa, negar a si mesmo. Toma a tua cruz, querido, não solta ela não. E segue. Já começamos o dia. As misericórdias do Senhor já foram renovadas. Vivam esse dia em paz, cheios e cheias do Espírito Santo. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance onde você for. Que a tua mente passe por uma metanoia e que o teu coração transborde do amor do Pai. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estaremos aqui juntos de novo com fé em Deus para continuar esse devocional. Amanhã eu troco de hotel, hoje eu troco de hotel. E aí eu vou observar a logística de como a gente vai fazer amanhã, só para vocês verem que vai mudar um pouco. Mas que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Porque aqui a gente adora a Deus todos os dias. Que a gente se levanta para amar ao Senhor todos os dias. No próximo hotel não vai ter tanta reserva, não tem sacada e tal. Mas nem que a gente desça, né? E faça lá embaixo. Mas todos os dias. 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 Até virarmos pó. Quando é que a gente vai parar? A gente para quando virar pó, combinado? Juliana, quando? Obrigada, Vi, você é tão linda. Quando você vai parar? Quando vocês têm que parar. Quando todo mundo virar pó, combinado? Lá igual em Gênesis 3:19. A gente vai parar. Quando a gente virar pó, não vai precisar mais. Presta atenção. Aqui na Terra é o único lugar em que temos a grata oportunidade de amar e de adorar a Deus, inclusive na dor, inclusive no sofrimento. Não sei como é que está seu coração, mas independente de como esteja, você tem a grata oportunidade de adorar a Deus em dor. Olha que coisa linda. Ultrapassar a barreira da dor na adoração. É o único lugar. No céu não vai precisar, não vai ter dor. No inferno só vai ter dor. Mas aqui na terra é o único lugar. Único. E isso é lindo.
O inimigo fica confuso, ele não faz ideia de como ele vai reagir. Ah, você está de férias, você está descansando. E vocês também. Levanta e vamos juntos amar ao Senhor. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.